corria ao mês de abril e o ano era 1924. Na manhã de dia 7, os pilotos Sarmento de Beires e Brito Paes tomam o último pequeno almoço antes de descolarem naquela que seria uma viagem difícil e turbulenta. Uma viagem que entraria para a história como a primeira que ligou Portugal a Macau. Eram os dias do tudo pode acontecer, num tempo em que se podia fazer muito, com muito pouco ou quase nada. Era a época em que Macau estava longe demais e em que dar a volta ao mundo a bordo de um avião não passava de um sonho ainda por alcançar. Ovos, pão de trigo e café enchiam o estômago dos aviadores. Ao primeiro raio de luz, Sarmento de Beires e Brito Paes colocam o Breguet a rolar. Um avião pequeno, com a Cruz de Cristo gravada nas asas e um motor Renault de 300 cavalos. O aparelho é comprado com donativos. Trazer um avião português aos céus do Oriente não convencia muita gente e a viagem fez-se sem o apoio do Estado português. É a irmã de Brito Paes quem organiza uma recolha de fundos no Alentejo. O evento alastra-se a todo o país, já que era a pátria portuguesa que voava, e não apenas 2, e mais tarde 3 portugueses. É preciso ter vivido esses momentos, ter visto a manhã mal transparecendo ainda através da noite moribunda. O Pátria recortava-se na sombra agonizante, como fantasma estranho. Parecia outono. Cheirava a terra úmida. Vamos. Quem disse a palavra? Nem sei. Tomamos os nossos lugares. São 6h02. Lentamente, como se lhe custasse aquele adeus à terra portuguesa, o Pátria começa a rolar na primeira luminosidade da manhã. E ao fim de 800 metros de corrida, solta-se do terreno macio e aproa a Oriente. A paisagem muda e as dúvidas acentuam-se. Bem por cima de Gibraltar, o Pátria sofre o primeiro de muitos sustos. Começa a cair quando o motor e as hélices falham. Mas o aparelho recupera e começa a primeira de 25 etapas desta viagem. É de Tunis que se começa a fazer a quarta etapa do voo que ligou Portugal a Macau. Aqui sobe a bordo Manuel Gouveia, o mecânico do Pátria que tinha ficado em terra por questões técnicas. Passam a ser 3 os portugueses que compõem a tripulação. O avião sobe agora rumo a Tripoli. Em Bagdade cumpria-se a 9ª etapa de voo e também um recorde de 2.700 metros de altitude que o Pátria nunca mais viria a conseguir alcançar. Um de muitos problemas no motor levou o primeiro raid de Portugal a Macau a atrasar-se, mas o Pátria continuou rumo a Karachi, onde a história destes portugueses ia sendo comparada àquela dos descobrimentos. O voo do Pátria não foi só a aventura de 3 homens, mas antes o voo de toda uma pátria. Macau estava mais próximo e o mundo tornara-se mais pequeno. Em 1921, o Pátria estava já destinado a uma grande viagem que na altura não seria feita, rumo a Macau. Mas um tufão varre Portugal e o aparelho fica destruído debaixo dos escombros do hangar onde estava a ser montado. Mas se esta situação não parou Paes, Beires e Gouveia, o Pátria seria agora destruído para sempre, ao ser confrontado por aquilo que viria a ser descrito como um adamastor. No deserto indiano de Thar, frente a uma atmosfera satânica, para citar os pilotos, o Pátria vai-se abaixo e perde-se no meio da poeira. Envolvem-nos lufadas de poeira em brasa, açoita-nos o vento. A 2 metros de altura, uma rajada brutal projeta-nos contra o solo. O aparelho, agora que uma roda lhe falta, baixa à fronte como se fosse capotar. As longarinas da fuselagem partem. O avião fica imóvel. Gouveia chora em silêncio, olhando os destroços do aparelho inerte. Brito Paes queixa-se de dores na perna, onde uma ferida sangra. O sangue lateja-me na cabeça que escalda. Para o primeiro Pátria, a aventura tinha chegado ao fim, um mês depois da viagem ter começado. A notícia caía em Portugal como um balde de água fria, mas o sonho de rumar até Macau não se desfez e a 9 de maio os pilotos chegam a Karachi para comprar um outro avião ao governo indiano. Em Lahore, nasce o Pátria 2, um Havilland DH9, com 400 cavalos de potência. Macau pouco mais tinha de esperar. De passagem pela capital tailandesa, os pilotos são recebidos por Joaquim António, um macaense que trabalhava para o cônsul português. Ao longo das paragens, diversas avarias entram para a lista. Manuel Gouveia torna a ficar em terra mais uma vez por falta de capacidade do avião. Já aqui perto e depois de passar o labirinto, que é o rio Mekong, o Pátria 2 consegue atingir Hanoi, no Vietnã.
Em Portugal decorria já um conflito entre o governo e a aviação militar que estava cercada. Chegar a Macau era agora mais do que nunca uma questão de honra. A última descolagem antes da chegada a Macau acontece na manhã de 20 de junho de 1924. O motor hesitava, o gerador deixou de funcionar, mas a bateria do Pátria 2 daria ainda para 2 horas. Macau estava a meia hora de distância e o voo prossegue. Até que Brito Pais reconhece a Ilha da Lapa no meio de um temporal que por cá recebia o segundo Pátria. Sob o açoite furioso dos aguaceiros densos, rompemos para o istmo de Macau. Passamos sobre a Ilha Verde e as portas do cerco. No pequeno mapa de Macau, imperfeito e desenhado a lápis, Brito Pais tenta descortinar o sítio onde seria possível aterrar, mas, face às condições atmosféricas, Pais ditou a ordem de seguir rumo a Cantão. O Pátria 2 não aterra em Macau e acaba por ir caindo até atingir terra num cemitério na cidade chinesa de Chumchun. Os pilotos saem ilesos. O avião perde o trem de aterragem e a hélice, que jaz agora em Hong Kong. O Pátria 2 não aterra em Macau, mas para Sarmento Beiros, Brito Pais e Manuel Gouveia, o objetivo foi conseguido. Estava feita a primeira viagem entre Portugal e Macau. Os 3 portugueses chegam ao território num navio de artilharia, curiosamente, chamado também de Pátria. Por cá são recebidos em festa e também no Portugal lá de longe. Salvas de canhões e assobios de barcos no Tejo davam a conhecer a boa nova. A experiência dos Pátrias seria repetida em 1987 com este avião. O Sagres saiu de Lisboa em direção a Macau com uma tripulação composta por Jorge Cruz Galego, Álvaro Prata Mendes e Arnaldo Alves Leal. O avião demorou 106 horas a chegar ao território e aterrou aqui, no aterro da Concórdia. O Sagres iria regressar a Lisboa, mas sofreu um acidente em Kunming, na China. Pouco depois do Sagres, em 1996, Macau volta a estar ligado a Portugal. Desta vez não se trata de uma aventura, é um voo comercial operado pela TAP. A aceitação foi boa. É evidente que nessa altura, em 1995, tirando os portugueses, como é óbvio, as pessoas de Macau não tinham muita ligação a Portugal, não é? E, portanto, a TAP teve muitas dificuldades em captar o mercado local. Este voo é um voo muito grande, requer muita preparação e requer muito tráfego, porque senão não é rentável, não é? A falta de rentabilidade é precisamente o que afasta a Companhia Portuguesa de Macau. As ligações a Lisboa duram menos de 3 anos e em 1998 a TAP desiste do mercado. Mais de 10 anos depois, faz agora uma semana desde que o território está novamente conectado a Lisboa. A Beijing Capital Airlines tomou as rédeas de uma rota que chegou a ser pensada para a Air Macau. Eu posso lhe dizer que em 1999, quando a TAP se retirou da rota, eu estava na Air Macau, naquela altura, e foi-nos pedido pelo governo para a possibilidade de nós continuarmos o voo, portanto, para a Air Macau fazer o voo. Uma vez que a TAP ia sair, nós fizemos um estudo e, de facto, o mercado era muito pequeno. O mercado que nós pensávamos ter era muito pequeno. E tínhamos que completar o avião com carga. Nem todos os aviões têm a possibilidade de fazer a rota direta entre Macau e Lisboa. Também a Beijing Capital Airlines não faz a rota direta, mas liga Macau a Pequim, de onde parte depois para Portugal. Em 13 horas, a capital chinesa liga-se à portuguesa. A parte boa é que é tudo feito na Capital Airlines, por enquanto. A grande conquista foi que, finalmente, há uma rota da China para Portugal. Este voo é significativo por várias razões. Primeiro, porque há, de facto, uma grande apetência da população chinesa pela Europa e, nomeadamente, por Portugal. Esta é uma grande oportunidade comercial para a Beijing Capital Airlines, porque é a primeira companhia, é a companhia que vai liderar o mercado. E, certamente, não vai ser difícil da China encher 3 vezes por semana um avião para Portugal. Não vai ser difícil. A Capital Airlines estima que 200 mil chineses visitem Portugal com a nova ligação. A companhia confirmou ao canal Macau da TDM que, até hoje, 6.099 pessoas saíram de Pequim em direção a Lisboa. Mais de uma centena partiu de Macau. Esta ligação entre as duas capitais era muito esperada, não só no continente, mas também no território.
Até dezembro deste ano, a Capital Airlines vai testar a nova rota. Consoante a procura, a companhia decidirá depois se mantém a ligação, mas a perspectiva é positiva. Eu penso que no próximo ano a Beijing Capital Airlines vai começar a voar diariamente para Lisboa. 93 anos após o primeiro voo que ligou Lisboa a Macau, a China está agora pela primeira vez ligada diretamente a Portugal.